Aleluias. Oh, Deus é bom. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por estar aqui. Louvo ao Senhor por essa oportunidade de trazer a palavra dele. Palavra do Senhor que é boa, perfeita e agradável para nós. Aleluias. E aqui é o melhor lugar. Aqui é o ambiente onde nós podemos vir e nos encher, renovar nossa mente, a palavra nos ensinar como sermos gratos a Deus e às pessoas a quem Ele usa para nos ajudar. Amém? Queridos, eu vou compartilhar com vocês um versículo que é bem conhecido, que fica lá em João. Vou começar por ele porque eu vejo que somos gratos a Deus. Esse versículo aqui é chave. Porque eu vou ler ele na mensagem. Fica em João 3, do 16 ao 18. Eu não sei se tem essa versão aí, a mensagem. Não tem? Então vou ler numa que tem. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar na NVI. Você coloca na NVI. Aleluias. Glória a Deus. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que na NVI, né, queridos? Desculpa. NVI, cadê você? Não faz não. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aqui na mensagem, ele diz que Deus amou de tal maneira que deu seu único filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos crendo nele possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Aleluia. Nós temos motivo de nos alegrarmos, de sermos gratos a Deus, de estarmos aqui nesse ambiente reunidos. Antigamente, outrora, nós não tínhamos prazer nisso. Não tinha. Eu gostava de estar nas baladas da noite, aqui no barzinho, aqui em Brasília. Qual é a festa noturna que tem mais? É barzinho. Barzinho. Gostava de beber, fumar, tomar um chopinho. Eu fazia tudo isso, queridos. Ia para o trabalho, juntava com os colegas de trabalho. Vamos lá tomar um chopinho. Final de semana. Isso é que o mundo faz. Aí olha aqui pra gente. Nossa, eu imaginei que você nunca faz isso. Quem diria? Mas Jesus salva, cura e liberta e leva para o céu. Aleluia. Então tem jeito, queridos. Teve jeito para mim que não queria nada com Deus, com a igreja. Estou aqui. Não vai ter jeito para qualquer um. Então hoje nós temos prazer. Por que nós temos prazer em estarmos aqui? Porque Deus nos amou. Nós dissemos um sim para Deus quando alguém apresentou Deus para a gente. E Ele nos tirou daquela força maligna, daquele poder que nos prendia num vício, numa bebida, nas coisas que não agradavam a Deus, na vida que não agradava a Deus. Esse poder foi quebrado, queridos. E esse poder quebrado, ele não foi quebrado porque a Lena é boazinha, foi com dinheiro, foi lá e comprou. Não, queridos.
Esse poder foi quebrado pelo precioso sangue de Jesus. Alguém foi para a cruz, alguém acreditou em mim e você e disse assim: Pai, eu me coloco à disposição. Foi que o homem realmente, ele escolheu, ele decidiu não caminhar com o Senhor, quando o Senhor deixou tudo pronto para ele. Ele decidiu não caminhar. Mas eu aposto nele, eu vou lá, eu vou me entregar, eu vou para aquela cruz, e ele vai vir para você, Pai. Ele vai te servir, ele vai te adorar, ele vai reconhecer que sem o Senhor ele não é nada. Ele vai reconhecer que ele tinha um poder, uma força maligna, uma natureza maligna que prendia ele. E essa natureza, ela não pode ser comprada com dinheiro. Essa natureza, ela é mudada mediante o reconhecimento meu e seu, que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos, que nós não somos capazes de sermos dignos o suficiente a dar uma vida correta que agrade a Deus sem Ele, sem essa natureza, sem esse poder que Ele nos deu de andar, esse prazer. Por isso estamos aqui hoje. É bom servir ao Senhor. Esse é o melhor presente que nós temos na vida. Esse poder dentro de nós, o Espírito dele que Ele deixou para ajudar a mim e a você, para nos ajudar a avançar, a estar conectado com Ele, a caminhar, a levar Ele para outras pessoas, a ajudar aquele que está no fundo do poço, que não tinha jeito, como para nós outrora não tinha. Então isso é papel meu e seu. E nós temos esse poder dentro de nós. É motivo de sermos gratos a Deus? Só é motivo. Agradecer a Deus. Queridos, mas tem algo aqui que eu quero compartilhar com vocês. Lá em Salmo 115, 17, na versão, que é a mensagem também que eu botei, ele diz o seguinte: os mortos não podem louvar o Eterno. Ou seja, tem outra versão que diz: aqueles que descem a região do silêncio não louvam a Deus. E qual é a região do silêncio? Como diz nosso amado pastor, é a cidade do pé junto. Aqueles que descem a cova, aqueles que partem daqui, eles não louvam a Deus. Mas eu e você, nós temos uma nova natureza, temos um poder dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo dentro de nós, temos uma mente já renovada pela palavra e temos uma boca para falar. Então nós temos motivos de agradecer a Deus. Temos um coração já que foi impresso dentro dele a palavra. Então nós temos motivo de ser gratos a Deus, de agradecer a Deus. Lá em 1 Pedro, eu vou trazer aqui alguns versículos para fundamentar um pouco sobre ações de graças. Mas fica lá na versão NVI. Na versão NVI diz, aleluia, 1 Coríntios 14, 16 e 17. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os que não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Você pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Lá em Filipenses 4:6, na versão NVI, diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em Efésios 5:4 na NVI, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Em 1 Timóteo 2:1 na NVI, antes de tudo recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. 1 Tessalonicenses 3:9, pois, na versão Almeida Nara,
pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Isso aqui para fundamentar um pouco sobre ações de graças. Vamos pensar um pouco sobre ações de graças. O que é ações de graças? Na Bíblia a gente não vê muito falando assim gratidão, tanto que eu li alguns versículos, ele fala sobre ações de graça, ações de graça, ações de graça. Ações de graça é uma ação, uma ação. O que é uma ação? É algo que está em movimento. Eu vou dar um exemplo, eu estou com esse celular aqui, eu estou aqui, vou ter uma ação de pegar esse celular. Tem uma força que não é, vocês não estão vendo, mas essa força está aqui invisível, mas ela está agindo para que eu pegue esse celular, para que eu haja, para que eu faça algo, para que eu me movimente. É uma ação, não é algo parado, concorda? Beleza. Então, ações de graças é uma palavra grega que quer dizer Eucaristia. No grego quer dizer Eucaristia. Mas essa palavra Eucaristia, ela tem duas palavras, que é eu que quer dizer boa disposição, sentimento bom a respeito de algo. Isso é o eu. E caris, que é a palavra para graça. Então, Rick Renner, se você tiver aí e quiser botar, em Pedras Preciosas, ele tem um devocional dele do dia 22/9, que ele fala sobre esse assunto. Depois, se você quiser ver em casa. Então, essa palavra Eucaristia, ela pode ser traduzida pela palavra efusão. Efusão é o quê? É um transbordar de graças e de ótimo sentimento que flui livremente do coração em resposta a algo ou alguém. Então, se nós observarmos esse conceito de ações de graças, como já falou aí, então esse conceito ele tem dois elementos. O primeiro elemento interno, bons sentimentos. Bons sentimentos. Lembra que eu falei vamos voltar lá. Eucaristia, que quer dizer boa disposição, sentimento bom a respeito de algo. Então isso é o elemento interno, é bons sentimentos de gratidão, está aqui dentro. E daqui dentro tem que fluir. E como é que ele tem que fluir? Aí tem o elemento externo, essa é a efusão, ou seja, esse transbordar, esse sentimento de gratidão que está aqui, ele tem que fluir. Está de dentro, tem que fluir para quem? Para Deus, ou então para as pessoas, para alguém que fez algo pela gente, que a gente quer ser agradecido, falar. Só no coração, eu sou grato a Deus, e fechar o olho e ficar pensando em coisas boas, isso é bom, vai estar inundando aqui dentro, mas não é ações de graças, querido, porque ele precisa ser externado, e nós vamos ver isso na Bíblia. Então, a ação de graças, o ato e graças, o que é? Vamos para cá. Aí, eu pesquisei no dicionário o que significava a palavra ação, embora eu já tenha falado aqui, mas eu vou botar. É evidência de uma força, de disposição para agir. É uma atividade, é uma energia, é algo que está em movimento. Isso é ação. Então, a ação de graças fluindo de um coração grato, que ela não vai fluir de um coração ingrato, concorda? Porque quem não tem gratidão não vai fazer nada, né? Ela vai fluir de um coração grato, mas ela precisa ser expressada. Ela não é ações de graça, sem ser expressada. A expressão da gratidão, ela está conectada a uma ação. Eu preciso ter uma ação de fazer, de externar. Então ninguém vai saber se eu ou se você está grato por algo, se o nosso comportamento não expressar. Concorda? O nosso comportamento tem que expressar. Eu tenho que externar. Quando é para Deus, quando é para alguém. Então eu preciso fazer. Então precisa haver uma ação que corresponde ao que está dentro, certo? Então vamos ver isso na Bíblia. Vamos lá para Lucas 17, do 11 ao 19.
Eu não vou ter aqui a versão. Mas eu acho que deve ser na área. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eu vou parar aqui para me trazer uma pequena reflexão. Essas pessoas, já está dizendo, eram 10 leprosos. Queridos, antigamente, a lepra, acho que hoje a lepra é conhecida como hanseníase, né? A lepra, vamos voltar lá para aquele tempo de Jesus. A pessoa que tinha enfermidade, a lepra, era uma pessoa excluída, né? Essa pessoa, essa enfermidade, essa doença, ela atingia tanto a dimensão física da pessoa, que ficava debilitada. Toda doença acaba atingindo o emocional, que traz dor, traz uma consequência. Atingiu o emocional, o social daquela pessoa, que ela não se envolvia com outros, e o espiritual. O leproso era privado do convívio em todas essas dimensões. Seu sofrimento era agravado ainda mais pela ignorância, pela falta de conhecimento do povo da época, né? Pelo preconceito também. E os judeus tinham esse tipo de pessoas que tinham essa enfermidade como maldição. Eram pessoas amaldiçoadas. Então, essas pessoas, como é que elas faziam para se alimentar? Elas eram colocadas num lugar lá, num lugar distante, e eles colocavam a comida para essa pessoa pela corda, jogavam para não se aproximar. Agora imagine, a pessoa doente, a pessoa já estava debilitada fisicamente, não tinha ninguém lá para dar um apoio, ela era doente, ter que fazer tudo, necessidade dela, tudo. Imagina a cena, ter que fazer tudo por ela, estando debilitada, e mesmo assim, ela era ali, ninguém chegava no convívio dela, era o sofrimento dessa pessoa. Então, elas eram abandonadas por parentes, amigos, pela sociedade em geral. E essas pessoas, pelo que eu andei estudando aqui, elas andavam com sino no pescoço. Elas andavam com sino no pescoço, porque ao se deparar com alguém vindo à sua direção, esse que estava com a lepra, ele tinha que gritar para a pessoa que vinha para a sua direção e dizer: imundo, imundo. E essa pessoa, ela tinha que se desviar. Ele tinha que ficar só. Agora imagina a cena, né? O que aconteceu? Esse sofrimento, o que a gente vê hoje? A gente vê uma pessoa que está passando enferma. Vamos tirar essa cena um pouquinho e vamos vir para a realidade. Uma pessoa hoje que passa por enfermidade, que está doente, que está com dor. A enfermidade, a dor, ela escolhe classe social, ela escolhe cor, posição, está tudo no mesmo nível. A gente vê isso aqui do mesmo nível que a gente vê aqui logo no começo, quando ele falou: os 10 leprosos dirigiram-se. Aqui a gente vai ver que esses 10 leprosos, quem eram? Vamos continuar. Aí, reflexão. Vamos para o versículo 14. Ao vê-los, ele disse, ele quem? Jesus, né? Ao vê-los, os 10 leprosos vindo até ele, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Por que que Jesus mandou eles mostrar? Eles se apresentaram ao sacerdote. Jesus não poderia naquele momento purificar, limpar, fazer tudo? Jesus é todo poderoso, ele pode, sabe que ele pode todas as coisas, a gente crê nisso. Mas a lei, Jesus estava ali cumprindo a lei. A lei, ela estabelecia que quem fosse curado, quem tivesse essa enfermidade, teria que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia olhar, verificar se a pessoa estava limpa ou não, né? Então, o que a gente observa aqui nesse ato? Nós vimos que esse homem, esses 10 leprosos, eles estavam lá com a lepra, mas Jesus disse: vão. Eles obedeceram uma ordem.
a uma ordenança. Eles foram. Eles estavam curados quando eles foram? Não. Então eles não estavam curados. Então esses 10 leprosos, a fé, eles manifestaram a fé deles ao ouvir o que Jesus falou. Vão. Na Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eles deram ouvido à voz, eles foram. Então eles demonstraram a fé. Lá eles também, eu botei aqui, quem crê se move. Ou seja, a fé é manifestada no movimento e não numa espera passiva. Quando Jesus disse vai, eles se movimentaram, ele saiu do lugar. A fé, ela faz algo, ela não fica parada. A fé tem uma ação. Então a ação deles foram de caminhar. Então no caminhar, no obedecer, a coisa aconteceu. Aí ele fala, quem crê se move, não fica parado. Nós vemos isso em Abraão. Jesus falou para Abraão o quê? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai da tua família, do meio do teu conforto, do meio dos teus, e vai para um local que eu vou te mostrar. Nem sabia qual era o local, mas ele agiu em fé, ele foi. Por isso ele é conhecido como o pai da fé, porque ele se moveu sem saber. Não foi só, não é porque ele declarou, não é pelo que ele falou, mas é porque ele agiu, ele fez algo em cima do que Deus disse. Embora não estivesse vendo, vá, faça. Queridos, nós temos isso. Isso lá ele fez Deus, os leprosos foram ali com Jesus, e hoje nós temos o que nos manda fazer isso? A palavra. Com certeza, eu tenho coisas na área da minha vida, quando eu estava estudando isso aqui, aí eu comecei a observar os pontos, falei, nossa pai, eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer isso, porque a palavra, ela é uma espada, né? Ela vai para lá, mas vem para cá também. Nós estamos sendo trabalhados. Então eu pude observar coisas da minha vida que eu preciso mudar para eu poder, que eu preciso agir. Então a fé, ela precisa ter uma ação correspondente para que as coisas aconteçam. Então nós não devemos nos esquecer da palavra, porque Jesus chegou para Tomé, porque tu viu, tu creu? Eu não preciso ver, eu preciso crer. A fé, ela crê antes de ver. Né? No 15, um deles, Jesus mandou eles ir, eles foram, se apresentaram, viram que no meio do caminho eles estavam limpos. Um deles voltou, e esse que voltou disse assim, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, a gente leva a entender, a não ser este estrangeiro, então quer dizer que os outros não eram estrangeiros. Eram da fé, que conhecia a palavra, mas não voltaram. Mas você, vamos pensar. A gratidão, ela não é uma característica da maioria. A gente vê aqui. Só um voltou, 9 não. Então a gente já viu que a maioria não voltou, então não é. Dos 10, apenas um voltou. Em termos percentuais, vamos pensar assim, nós tínhamos ali 10, 100%. 10%, que foi um. Beleza, foi. Esse é um desafio para nós, seres humanos. Geralmente, o que acontece? Às vezes, o orgulho nos impede de sermos gratos. Pela dificuldade de reconhecer benefícios. Isso a gente vê aqui, ó. Nós vemos isso com os 10 leprosos. Eles foram orgulhosos. Você acha que mediante toda aquela explanação que eu falei aqui, de como eles eram tratados, e eles foram curados, eles não ficaram felizes porque foram curados? Ficaram alegres, ficaram satisfeitos. Mas lembra que eu falei lá no começo, que um sentimento bom sem expressar não é ação de graças?
Precisa ser expressado? Jesus mostrou aqui. Então, o que aconteceu? Aquele lá, o orgulho, a ingratidão, caminharam juntos, 9 foram embora, mas um voltou, um reconheceu. Então, creio que a maioria de nós já viveu tempos em que a gente já passou por isso, que a gente foi, às vezes, ingrato em alguma situação, alguém foi conosco, né? Mas a ingratidão, ela é muito mais comum e evidente do que a gratidão, não é? Fica mais evidência a ingratidão do que a gratidão. Por quê? A gente vê aqui, porque às vezes o orgulho fala mais. Eu não preciso chegar, eu não preciso mostrar, para quê? Mas tem que ser expressado, tem que falar, tem que abrir a boca, tem que tirar o que está aqui dentro e falar. Aí, o outro ponto, a gratidão, ela não pode ser só sentida, precisa ser demonstrada, como diz no versículo 15 e 16. Aqui eu botei assim, eu não tenho dúvida, como eu explanei aqui, que todos estavam gratos, mas apenas um se preocupou em demonstrar a gratidão de maneira concreta, de maneira expressiva, de reconhecimento, de dizer, olha, eu estava assim, eu era uma pessoa excluída, era uma pessoa que ninguém dava nada por mim, hoje eu estou limpa, hoje eu reconheço que ninguém, nenhum desses que serviam, que falavam de Jesus, que falavam isso e aquilo, puderam fazer por mim o que o Senhor fez. Então, por isso eu venho aqui, eu reconheço Jesus. E diz que ele se prostrou, e ele adorou, ele reconheceu quem foi que fez o que fez por ele, que deixou ele limpo. Agora, interessante, esses outros 9, eles foram limpos. Sim, mas foram limpos no exterior. Foi só o exterior. O interior continuou leproso, contaminado. Porque esse que voltou, além de ser curado por fora, reconheceu e foi curado por dentro. Porque Jesus falou para ele, Jesus chegou e disse para ele, então ele lhes disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Está entendendo? Então, queridos, isso é algo para nós pensarmos, para nós mesmos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, que a palavra nos ensina. Nos ensina. Nós estamos todos em crescimento, em movimento. O nosso objetivo é o céu, mas o trabalhar é aqui. Então, nós precisamos aprender a cada dia com a palavra. Então, voltando, a expressão, ela precisa ser demonstrada. A expressão da gratidão está conectada à ação. A ação de fazer, a ação de expor o que está aqui dentro. A ação, e só eu estar ali pensando, Pai, obrigado porque eu já tenho um bom emprego. Só estar na cama deitado antes de dormir, fechar o olho e pensar nas coisas boas não vai resolver. Tem que falar, tem que abrir a boca. É fé. A fé é crer com o coração e confessar com a boca. Senhor, obrigado, porque outrora, Senhor, eu não tinha esse prazer, hoje eu tenho. Outrora eu não gostava de ler a Bíblia, hoje eu leio e entendo. Outrora, Senhor, eu era presa no vício. Eu gostava de fazer as coisas que agradavam o mundo, as coisas da minha carne. Hoje não. Hoje eu tenho prazer em te obedecer, em te dar louvor, em saber que sem o Senhor não sou nada, sem o Senhor não posso fazer nada, sem o Senhor não dou nenhum passo. Como é que eu vou avançar na minha vida sem Deus? Se eu dependo dele para tudo, se eu estou viva, se eu respiro, meus pulmões estão limpos, estão respirando, é motivo de eu agradecer a Deus. Deus ser grata a Ele porque eu tenho saúde, porque eu tenho paz, porque eu tenho alegria, porque eu estou viva. Porque me desceu a região do silêncio, já era, não pode expressar mais nada, não pode falar mais nada. Como diz o nosso pastor, muitos estão lá, tem muitos médicos, tem muitos pastores, muitos evangelistas que não desenvolveram o seu chamado, estão lá. Mas nós estamos aqui, então vamos pegar com força, vamos considerar essa palavra,
Vamos guardar no nosso coração, vamos ser gratos a Deus, vamos externar, vamos mudar, olhar para dentro de nós mesmos. Eu amo a palavra de Deus porque Ele diz o quê? Que se nós julgássemos a nós mesmos, não precisa ninguém vir me julgar, não precisa ninguém me apontar, eu vou olhar para mim e eu vou ver, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, eu preciso avançar nisso. Senhor, eu não estou conseguindo reconhecer, Pai. Eu sou assim mesmo, mas me ajuda a mudar. Ele vai ajudar, porque estamos sendo sinceros. Amém? Eu não sei que você já ouviu falar, mas tem um diário da Anne Frank. Quem é essa Anne Frank? Foi uma pessoa, uma nazista que foi morta, né? Ela foi morta pelos nazistas após passar anos no sótão de uma casa no Amsterdã. E ela disse o seguinte: os mortos recebem mais flores do que os vivos. Eu parei para ficar pensando. Falei, realmente, quando a gente vê gente levando coroas, põe lá na sepultura, né? Povoa, você vai no cemitério, está tudo povoado de flores. Aí ela diz aqui: os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Eu fiquei parando, pensando nisso aqui. O remorso, aquele sentimento de aflição, de tristeza, aquela coisa que está ali acusando a pessoa, é mais forte do que a gratidão. Interessante, né? Quando a gente começa a observar essas coisas, eu falei, meu Deus, como nós vemos que nós precisamos avançar. E quando Jesus falou, voltando lá no 19, quando ele disse, então, levante-se e vá para o leproso, que era leproso, a tua fé te salvou. Aqui eu botei outra reflexão. A gratidão, ela abre portas para bênçãos e milagres maiores. O reconhecimento. Nós podemos observar isso aqui quando Jesus estava lá naquele deserto. O que Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes? Ele simplesmente levantou e agradeceu. Que tanto de comida sobrou depois? Então, a gratidão. Aí todos os outros receberam, falando dos leprosos, apenas cura física, mas este foi a cura da alma, né? Então os outros seguiram pela vida limpos do lado de fora e leprosos por dentro. Deus tem prazer em abençoar corações gratos. Aí eu falei da multiplicação, né? Como Deus abençoou Jesus. E além disso, a gratidão, ela não só permite receber mais, mas ela nos ajuda a ver as coisas sobre perspectivas diferentes. Nos ajuda a ver os detalhes, nos ajuda a ver o outro lado, nos ajuda a ver o esforço que há para você poder ser grato, para você poder fazer algo. Porque quando você vai fazer algo, você está em movimento. E no movimento tem uma força, há um trabalho por trás para que a pessoa receba algo, para que a pessoa dê algo, há um trabalho, há uma força. Então, quando nós somos gratos, isso nos permite a observar esses detalhes, observar o outro, observar o porquê, entendeu? Então, isso aqui foi uma mensagem que falou muito comigo. A gratidão, ela nos tira da janela da falta e nos coloca diante da brecha do cuidado de Deus. Está ali, está necessitando, mas Deus vai olhar, olha, a minha filha é grata, eu vou dar. Quem vai fazer por ela sou eu. Ela está esperando em mim, ela está em movimento, ela está crendo, ela está em ação, ela crê que eu posso fazer, ela crê na minha palavra, eu vou fazer, porque Deus é bom, queridos. E eu quero finalizar. A Bíblia, ela não fala de coração grato, ela fala de ações de graça, repetindo, para a gente guardar isso bem no nosso coração. Não vamos só estar pensando e guardando aqui, vamos externar. Eu finalizo com alguns versículos aqui, em Colossenses 3, 16, 17, diz assim, na versão ARA: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos,
com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Lá no Salmo 50:14, nessa mesma versão diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então, queridos, um coração grato nós devemos ter, e estar observando, e estar trabalhando. Isso é trabalho meu e seu, né? Pelo que Deus fez por nós, pelo que Ele está fazendo agora e pelo que Ele ainda vai fazer. Existe um nível de presença de Deus que ela é manifesta nesse ambiente de gratidão, nesse ambiente de ações de graça. Ela não é manifesta no orgulho, ela não é manifesta na arrogância, na tristeza, não, mas no coração grato, no coração que expressa o que está dentro, no coração que reconhece que por ela mesma ela não podia fazer nada, no coração que reconhece que ela está numa situação porque Deus levantou, Deus fez algo, Deus move céus e terra para abençoar alguém, para daquele que está crendo, naquele que está confiando. E lá em Colossenses 1:3 diz assim: Ele nos libertou. Queridos, eu amo esse versículo. Eu sempre na minha oração eu falo: Ele nos libertou. Pai, obrigado porque eu sou livre. Obrigado porque hoje eu tenho prazer de chegar para o Senhor e dizer, Pai, que eu sou livre para te adorar, que eu sou feliz porque eu tenho você dentro de mim, porque a alegria do Senhor é minha força. Eu estou com tantos problemas para resolver aí, mas eu tenho paz, eu consigo resolver porque eu tenho paz, eu tenho lucidez que eu busco na tua palavra, o Senhor me ajuda, o Senhor me dá discernimento, sabedoria, eu consigo avançar do outro lado. Reconhecer, queridos, agradecer, ser grato. Você começa a ser grato quando você vê que teu coração está tudo mudando, você está num ambiente que você não quer mais parar, e você olha para o relógio: meu Deus, já passou esse tempo todo. É um coração grato, querido, é um coração. Aí, porque diz que ele, aí lá em Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria na presença do Senhor. Diz que até a tristeza faz saltar de alegria. Queridos, então vamos observar isso dentro de nós. Pegue assim um caderninho, sente, comece a ver a sua vida lá atrás, como é que era. Meu Deus, como é que eu era quando eu cheguei na tua presença? Quando eu fui até o Senhor, como é que eu era? Olha, eu era presa nisso aqui. Eu gosto de ter caderno, queridos, eu tenho um monte de caderno. Meus cadernos, de vez em quando eu volto a olhar, eu falo: meu Deus, o Senhor me falou isso aqui aconteceu, eu vou ficando. Queridos, então por quê? Porque isso é bom a gente trazer na memória, é bom a gente estar vendo, é bom a gente estar guardando, para a gente ver que a nossa caminhada com Cristo não é em vão. A nossa caminhada com Cristo tem resultado, a fé tem resultado. A fé, ela crê, ela tem esperança, algo vai acontecer. E quando a gente não está bem na linha do Senhor, vem e mostra algo, usa alguém, fala com alguém, usa a palavra, vem para a igreja, o pastor fala, o irmão fala, o ministro, e Deus faz acontecer, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Ele não negou, Ele não deixou de trazer o filho dele para vir nos salvar, para viver uma vida miserável, uma vida de engano, uma vida de doença, mas sim uma vida de alegria, de força, de prazer, de estar na presença dele, de saber que Deus fala, entendeu? Então isso nós devemos ter dentro de nós. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez, pela nossa caminhada. Queridos, e quanto mais nós mergulhamos no Senhor, mais nós avançamos, porque mais nós aprendemos. O conhecimento da palavra, junto com a prática, querido, não tem cão dos infernos que segure você de receber algo que Deus tem para você. É o conhecimento e a prática, porque como nós vamos praticar se não conhecer? Então tem que conhecer e praticar. E praticar por quê? Porque a gente quer desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer viver uma vida miserável aqui? Uma vida cheia de doença?
Ninguém. Nós queremos o melhor para nós e para poder externar. Para quem estiver perto, para a bênção se estender e para da direita, da esquerda, de frente e de trás. Entendeu? Porque quando nós partimos daqui não vamos levar nada. Então temos que aproveitar aqui, desenvolver aqui, desfrutar aqui. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado? Glória a Deus.